Nesse vídeo vou te falar como você fica à frente de 99% das pessoas nos próximos 6 a 12 meses. Os tempos estão mudando e estamos prestes a experimentar uma das maiores transferências de riqueza da história. E se você quiser estar na ponta receptora, há uma coisa que você deve fazer: implementar os 5 princípios perdidos dos forasteiros para se tornar um forasteiro você mesmo e desbloquear uma vida de liberdade. E hoje vou mostrar como resgatei esses princípios e os implementei em minha própria vida pessoal, o que, em última análise, me levou ao sucesso que tenho hoje e como você também pode resgatá-los em sua própria vida. Este é o resgate. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem a falsa crença de que dinheiro é igual à liberdade? Se liga. O primeiro passo que eu dei em minha vida foi estabelecer qual verdade guiaria meu caminho, porque no final das contas, a verdade a qual você escolhe se inscrever determinará seu caminho. E desde muito cedo, eu consegui ver através das mentiras e da manipulação do sistema e realmente ver a piada educacional desse país pelo que realmente é, uma fábrica cujo único propósito é transformar você em um produto do sistema. E eu simplesmente tentei avaliar de um ponto de vista racional qual era o resultado das pessoas que passavam pelo sistema, que era ir para a faculdade, depois estudar como escravos por 4 a 6 anos, apenas para se formar e continuar a trabalhar como escravos em outro lugar, geralmente em um emprego que odeiam e que não paga bem, e mesmo nos raros casos em que paga, eles não têm tempo ou liberdade de localização para aproveitar o dinheiro que ganham. E naquela época eu não sabia muito, mas sabia uma coisa: essa não é a vida que eu queria para mim. E me lembro vividamente do dia em que decidi que essa não seria a minha verdade. Eu devia ter 14 anos na época e estava pegando o trem na hora do rush no Rio de Janeiro. Era um daqueles dias clássicos de calor no Rio. O trem estava lotado de pessoas voltando do trabalho, aqueles dias em que você pode sentir o cheiro do suor misturado com aquele cheiro terrível de perfume barato. E ouça, isso era uma coisa. Mas pior era que eu olhava nos rostos de cada pessoa entrando e saindo do metrô e me lembro que podia ver a dor e a frustração em suas caras, como você podia claramente notar que nenhum deles queria estar lá. Mas eles simplesmente não tinham escolha, a não ser estar lá, porque essa era a única verdade que eles conheciam. Essa era a verdade que eles haviam sido condicionados a acreditar. E eu só me lembro de como era deprimente estar lá entre essas pessoas. E no final das contas, como quando eu crescesse, eu nunca quis ser assim. E foi naquele dia, quando eu tinha 13 anos, no trem, que tomei a decisão de que essa não seria a minha verdade pessoal. E durante muito tempo, eu costumava ter uma foto do trem do Rio como o fundo do meu quadro de avisos, onde eu tinha minhas tarefas diárias a fazer. E para mim, isso era realmente apenas um lembrete de que essa não era a verdade que eu havia escolhido para mim. E naquela época, decidi que não importava quanto tempo levaria ou quanto custaria, eu encontraria uma maneira de viver a vida em meus próprios termos. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem a falsa crença de que dinheiro é igual à liberdade? Para mim, dinheiro significa mais. Significa que você sabe realisticamente o que fazer e sem ter que vender minha alma para o sistema ou trabalhar como escravo em um emprego corporativo até os 60 anos. Afinal, eu sabia que era possível porque vi outras pessoas fazendo isso. É engraçado, eu sempre costumava mostrar à minha mãe episódios do Shark Tank e sempre dizia à minha mãe: olha, eu posso fazer isso, é possível ganhar milhões sem ir à escola. E se eu vi outras pessoas fazendo isso, na minha mente, eu poderia fazer isso também. Não havia nada que eles fizessem que eu não pudesse fazer sozinho. Eles não estavam construindo foguetes, não estavam programando um sistema de inteligência artificial, eles estavam vendendo coisas e eu sabia que podia fazer isso também. E obviamente, eu acabei não seguindo o caminho dos caras do Shark Tank. Não foi assim que ganhei meu dinheiro. Mas o que importa é que eu sabia que havia um oceano de oportunidades lá fora que poderiam me proporcionar liberdade financeira, de localização e de tempo, e sem eu ter que trabalhar como escravo em um emprego corporativo por décadas para alcançá-la. E essa era a minha verdade. E a parte mais louca de toda essa história é que 10 anos depois, alguns dos maiores youtubers do Brasil entram em contato comigo para solicitar meus serviços. O que eu almejava lá atrás se tornou realidade. O mundo realmente funciona de maneiras loucas.
Agora, é muito importante para mim ser matizado aqui, porque, como já mencionei várias vezes, a verdade é um conceito muito subjetivo e pessoal. Na verdade, muda de pessoa para pessoa e o que é verdade para mim pode não ser a verdade para você. Por exemplo, se você realmente quer se tornar um engenheiro, um médico, um advogado, e é isso que você quer fazer porque você claramente experimentou o que é ser um engenheiro, um médico ou um advogado, não porque você foi condicionado a querer essas profissões por causa de seu prestígio, ou porque o sistema lavou seu cérebro para pensar que você ganharia muito dinheiro e se tornaria livre através dessas profissões. Se você realmente quer seguir um desses caminhos porque é isso que você é verdadeiramente apaixonado, então seja, essa é a sua verdade e ninguém pode lhe dizer o contrário. E obviamente eu não posso ajudá-lo nesses casos porque essa não é a minha área de especialização e isso é muito bom, ainda há muitas pessoas lá fora que podem ajudá-lo a seguir esses caminhos. Agora, o que é importante para você entender é porque você escolheu isso como sua verdade. Se o motivo pelo qual você quer seguir essas carreiras é para que você possa alcançar os resultados que o sistema vendeu para você, ou seja, se o motivo pelo qual você quer se tornar um médico, advogado ou engenheiro é porque essas são as maneiras mais seguras e certeiras de obter liberdade financeira, de localização e de tempo, você pode realmente querer questionar de onde vêm essas crenças. Elas são realmente baseadas em fatos concretos ou são simplesmente baseadas no que o sistema lhe disse? Essas crenças estão te libertando ou estão te tornando um produto do sistema novamente? Você precisa realmente parar e refletir sobre o que a verdade realmente significa para você, porque a verdade a qual você escolhe se inscrever determinará seu caminho, e seu caminho determinará seus resultados. Talvez ir para a faculdade seja a sua verdade, talvez não seja. Tudo depende da sua resposta à pergunta. Crescendo, somos alimentados com dezenas de crenças limitantes que, se não forem cuidadas, nos afetarão profundamente ao longo de nossas vidas. Neste ponto, você já sabe disso, mas geralmente há um problema. Se livrar delas é uma coisa difícil de fazer. E o motivo pelo qual é tão difícil é que quando você está começando, você não tem referências para se basear. Você não sabe como as pessoas bem-sucedidas operam porque, com todo o respeito, você provavelmente nunca passou tempo com pessoas bem-sucedidas em primeiro lugar. Crescendo, a maioria de nós passa nosso tempo com nossos pais, nossos professores, nossos amigos que geralmente vêm de uma família com antecedentes econômicos muito semelhantes aos nossos. Então, o que acaba acontecendo é que essas pessoas apenas reforçam essas crenças limitantes já existentes dentro de nós. Vou até te contar uma pequena história sobre isso. Minha primeira tatuagem aqui diz: "Meu cálice transborda". Está escrito no Antigo Testamento e eu fiz essa tatuagem quando tinha 16 anos. Eu era definitivamente um adolescente muito travesso e, obviamente, com todas as áreas da minha vida, cresci muito rápido. Então, eu definitivamente não recomendo que você faça uma tatuagem aos 16 anos. Mas o motivo pelo qual eu fiz isso, "Meu cálice transborda", basicamente significa que eu tenho mais do que preciso, estou transbordando, sou abundante. E o motivo pelo qual eu fiz essa tatuagem e o motivo pelo qual era muito importante para mim como um lembrete constante para mim mesmo era que, crescendo, minha mãe sempre costumava me dizer para pegar o máximo que pudesse porque você nunca sabe quando vai conseguir mais. E essa era a verdade dela. E eu entendo totalmente essa verdade porque, ouça, quando você é o mais novo de 7 filhos crescendo numa favela do Rio, essa afirmação é verdadeira. Você realmente não sabe quando vai conseguir mais. Então, se algo estiver na sua frente, pegue o máximo que puder. E isso é o que eu estou dizendo. As crenças podem ser passadas para seus pais, mesmo que elas não te sirvam. Então, entre isso e também muitas das dificuldades financeiras que tivemos crescendo, você sabe, eu e ela, minha mãe quase sempre costumava me dizer para pegar o máximo que pudesse. Porque você não sabe onde vai conseguir mais e isso claramente não me deixava feliz. Essa era a minha atitude crescendo. Mesmo sendo ainda um jovem, eu sempre pensava como posso conseguir o melhor, ou se há uma certa quantidade de algo, como posso conseguir o máximo disso ou mesmo apenas coisas pequenas. Eu sempre comia demais, mesmo estando cheio, eu me forçava a comer mais porque a voz da minha mãe estava sempre na minha cabeça. Esse sistema de crenças estava sempre na minha cabeça.
E uma das coisas que eu vou me dar crédito foi trabalhar através desse sistema de crenças limitantes. Eu acabei fazendo a tatuagem. E não estou dizendo que você deveria fazer uma tatuagem, mas o resto da minha vida, desde que eu tinha 16 anos, eu fui tão abundante. Mesmo quando eu não tinha nada, eu agi tão abundantemente, dei tanto, fui tão generoso com as pessoas ao meu redor, se elas merecessem, obviamente, e não estivessem apenas lá para o passeio, e isso quebrou essa crença com força. Então essas são coisas que tive que trabalhar ao longo dos anos, muitas coisas na minha vida. Esse é apenas um exemplo. Agora, voltando para você novamente, você realmente não pode abordar ou se livrar dessas crenças se essas são as únicas crenças que você conhece. A maneira como eu gosto de explicar é esta. A quantidade de cores que nossos olhos podem ver é realmente muito pequena, em comparação com a quantidade de cores que existem em todo o espectro de luz. Por exemplo, existem algumas aves que podem realmente ver a luz ultravioleta, o que obviamente não podemos ver, e isso significa que elas podem ver milhões de cores que nem sequer imaginamos que existem. Se elas olhassem para as telas de TV mais coloridas que existem hoje, provavelmente pensariam consigo mesmas que cores horrivelmente irreais. Mas, da nossa perspectiva, a TV 6K ou 8K parece extremamente fotorrealista, e isso ocorre porque julgamos as coisas pelo que podemos ver, e o mesmo acontece com nossas crenças e nossas experiências. Todos nós experimentamos o mundo com base em nossas próprias realidades limitantes, que são baseadas nas coisas que sabemos e vemos. No entanto, essa não é a realidade completa, porque existem muitas coisas que você não sabe, ou não consegue ver, ou não consegue experimentar, e é por isso que você pode ter dezenas de crenças limitantes, das quais nem mesmo está ciente, porque você nem mesmo está ciente de que diferentes realidades existem. Infelizmente, a pessoa média não tem ideia de como os ricos pensam e abordam as coisas em comparação com as pessoas quebradas. Deixe-me dar um exemplo muito concreto. A maioria das pessoas opera a partir de um lugar de escassez, especialmente quando se trata de dinheiro, o que também as torna muito emocionais em relação ao dinheiro. Eles estão sempre com medo de que não terão o suficiente, ou de que o processo de ganhar dinheiro é sempre difícil, miserável e estressante, porque é isso que eles sempre experimentaram. Outro exemplo clássico de alguém que opera a partir dessa mentalidade e acabou de começar um negócio e tem medo de cobrar preços mais altos porque acha que todos os outros têm a mesma visão sobre o dinheiro que eles têm e que se algo custar mais de R$1.000, ninguém vai comprar porque é muito caro. Tudo ao mesmo tempo em que há concorrentes vendendo o mesmo produto ou serviço por 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes o preço, e isso realmente volta para a referência limitada deles em relação ao dinheiro. Escute, eu posso te dizer por experiência própria, você ficaria surpreso com o quão indiferentes as pessoas ricas são em relação ao dinheiro. E a propósito, é geralmente por isso que elas ganham tanto dinheiro em primeiro lugar. Porque não são emocionais sobre isso. Elas não têm medo de cobrar mais, não têm medo de investir grandes quantidades de dinheiro, sabendo muito bem que poderiam perder tudo. Agora, o ponto que quero chegar aqui é este. A única maneira de realmente se livrar de suas crenças limitantes é tendo mais referências, e isso é observar como as pessoas bem-sucedidas especificamente pensam, abordam e agem sobre as coisas e que tipo de crenças elas têm em comparação com o que você atualmente tem. E a única maneira de fazer isso é passando tempo com pessoas bem-sucedidas. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você quer tornar o próximo ano completamente diferente desse, siga este canal e não perca a próxima etapa da sua mudança.